o fiscal, de qualquer forma, antes de tomar uma decisão, deve entrar. Se vai construir ou remodelar, sintoniza 95.5 e aprenda os passos certos para uma construção de sucesso. À sexta-feira, das 11 às 12 horas, o Café do Arquiteto na 95.5 FM ajuda-lhe a construir, reduzindo as margens de erro da sua obra. Siga o Café do Arquiteto no Instagram, Spotify, goste, comente e partilhe. Bom dia, Luanda, bom dia, Angola, bom dia, mundo, bom dia, construtoras, bom dia, engenheiros, bom dia, arquitetos, bom dia aos mestres de obra, bom dia aos ajudantes, aqueles que são os ladrilhadores, os pintores, assim também, muito bom dia. Espero que esteja a ter um mês de abril muito bom e também produtivo. Já sabe que todas as sextas-feiras nós temos encontro marcado aqui nos 95.5, na Luanda Antena Comercial. Esta aqui é a primeira emissora privada de rádio de Angola. Eu sou a Dalvi Álvaro, hoje trabalho em companhia do Ricardo Dias, mais uma vez esta dupla a fazer-lhe companhia, também perto das 12 horas, com claramente o seu programa Café do Arquiteto. Já sabe que aqui pode e vai aprender a construir, a poupar e também a fazer valer os seus investimentos. Durante os outros meses, já cá falamos sobre coisas muito importantes, abordamos sobre temas muito importantes. Porém, o mês de abril traz-nos também uma novidade. Para este mês, nós vamos falar sobre fiscalização de obra. Dálvia, fiscalização de obra, será que tem alguma importância? Acredite, é muito importante que você tenha um fiscal na sua obra. Mas quem lhe vai falar sobre isso não sou eu, porque não sou especialista na matéria. Temos em estúdio um convidado que vai conversar conosco durante aproximadamente 45 minutos de conversa para lhe deixar por dentro da importância de ter e de estar alinhado ao fiscal da sua obra. Isso nós vamos desenvolver daqui a pouco. Agora mesmo é momento de saudarmos assim musicalmente. 11 horas e 7 minutos. Agora sim vamos começar a conversa com Isandro de Almeida, que é diretor técnico. Isandro, bom dia e bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. É com grande satisfação que hoje venho falar sobre um tema muito importante no setor da construção civil, a fiscalização de obra. Muito bem, Isandro, começando mesmo já sobre esta questão da fiscalização de obra, para quem estiver a ouvir e pensa que a fiscalização é um custo extra, afinal, o que é a fiscalização de obra na sua essência? Bem, quando falamos de construção, muitas pessoas pensam apenas no pedreiro, no material ou no tempo da obra. Mas existe um elemento muito fundamental, muitas das vezes é ignorado, que é a fiscalização. Bem, a fiscalização de obra é um processo de acompanhamento técnico que garante que tudo aquilo que foi planeado no projeto seja executado corretamente no terreno. Muito bem, tem que garantir que tudo aquilo que foi projetado, então, tem de sair tal e qual como está no papel. Exatamente. Mas, Isandro, também levanta-nos aqui uma outra pergunta. Afinal de contas, qual é a diferença entre o mestre de obra que vigia o trabalho e um fiscal técnico qualificado? Por que que o mestre de obras ou o pedreiro não pode ser um fiscalizador? Bem, o pedreiro está aí para executar. O pedreiro está aí para executar aqueles pormenores ou orientado pelo fiscal de obra. E o fiscal de obra está aí para supervisionar o que o pedreiro está a exercer. E é possível termos uma obra segura dentro do prazo sem uma equipa de fiscalização? É muito difícil. Não se trata apenas de observar a obra, mas sim de controlar, orientar e assegurar que cada etapa está a ser feita com qualidade, segurança e dentro dos padrões estabelecidos.
O fiscal de obra tem várias responsabilidades importantes. Ele verifica se, por exemplo, as fundações, como as sapatas e vigas, estão a ser executadas conforme o projeto. Controla também a qualidade dos materiais utilizados, acompanha o trabalho da equipa, nesse caso dos pedreiros, o pintor, serralheiro, garante que todo o cumprimento dos prazos e também zela pela segurança no local da obra. Mas por que é importante nós termos que necessariamente trabalhar com um fiscal de obras numa altura em que, por exemplo, existem pessoas que reduzem esta questão da fiscalização para controle de materiais? Muita gente pensa que o fiscal só tem que controlar o material. Afinal de contas, parece que é o contrário. Tens que ter um fiscal mesmo no início das obras, quando estamos então a fazer o famoso caboclo, como se diz na gíria. Exato. A importância da fiscalização vai muito além do controle. Ela representa a economia, porque evita desperdício de retrabalho, representa segurança, porque reduz o risco de acidente, e representa qualidade, porque garante que a obra final esteja de acordo com aquilo que foi projetado. Isso quer dizer o quê? Que o fiscal é um elemento crucial numa determinada obra. Ele está aí para fiscalizar cada pormenor que está representado detalhadamente no projeto, para que nada saia fora do além. Em Luanda, em Angola com particular incidência, em Luanda, nota-se essa ausência desses profissionais, ou nas obras atualmente nós já conseguimos encontrar fiscais de obra sem muitos problemas? Para obras públicas, encontramos fiscalização, mas não assim com tanto rigor. Agora, para obras particulares, é muito difícil encontrar um fiscal de obra. Infelizmente, a realidade mostra que muitas obras, principalmente no contexto locais, são realizadas sem qualquer acompanhamento técnico. Isso acaba por gerar prejuízos financeiros significativos e, em alguns casos, comprometer a própria segurança da construção. É importante que as pessoas entendam que contratar um fiscal de obra não é um custo desnecessário, mas sim um investimento que protege o dono da obra, garante a durabilidade da construção e valoriza o imóvel. Por exemplo, se a obra tem um prazo de durabilidade de vida útil de 20 anos, ela pode manter este período de 20 anos, mas se não contratamos um fiscal de obra, muitas das vezes corremos o risco que esta mesma determinada obra perde a durabilidade de vida útil. Pode durar, por exemplo, aí 15 ou 10 anos, ou mesmo depois de 3 anos de execução, exemplo, pode começar a aparecer rachaduras e começa a aparecer umidades na parede, porque não foi preparado, não teve um fiscal de obra a acompanhar corretamente esse determinado projeto. Mas também, Isandro, olhando para esta questão ainda dos profissionais, o normal é que tenha uma equipa que venha composta já com um fiscal de obras, ou o dono da obra ainda tem que fazer esta contratação à parte? Como é que funciona esta questão? O dono pode contratar uma determinada empresa para fiscalizar a sua obra. Por exemplo, muitas das vezes pode contratar o arquiteto que projetou a mesma obra para acompanhar cada pormenor se a obra está a ocorrer corretamente. Porque muitas das vezes nós fornecemos o projeto à empreitada
E esta mesma empreitada, muitas das vezes, tem dificuldade de fazer leitura do projeto e muitas das vezes depois encontramos dificuldades num projetos começam a ter erros de construção. E nesta questão dos erros de construção ainda vamos também olhar para um aspecto que passa às vezes despercebido para muitas pessoas, mas importante. Como é que a fiscalização garante, Isandro, que o betão, até mesmo o traço da massa que está a ser usado, é exatamente o que foi pago pelo cliente? Nós sabemos que, infeliz ou felizmente, até no quesito de construção existem casos de burla e é mesmo o papel do fiscal garantir que os materiais que foram comprados e que foram apresentados ao proprietário sejam usados. Exatamente. É necessário estar atento com este promenor. Ao comprar o betão, é necessário muitas das vezes estamos diante mesmo do local onde vamos comprar o determinado betão, fazer um estudo se o betão realmente é adequado, ou mesmo fazer um ensaio do betão. É necessário fazer isso. E a qualidade do material depende muitas das vezes também do próprio cliente. Muitas das vezes o cliente quer por exemplo, quer um ferro de 12, mas prefere um varão de 10. Isso às vezes pode também custar a vida útil dessa mesma obra. Porque o projeto foi projetado com um determinado promenor técnico que é um varão de 12, mas o cliente prefere um varão de 10. Isso pode custar a vida dessa mesma obra. Só para ver se estamos na mesma página, Isandro. O fiscal passa por ser também um arquiteto, certo? Ou um arquiteto pode fazer um trabalho de fiscalização. É isso? Exatamente. Um arquiteto pode fiscalizar uma obra desde que tenha capacidades técnicas para fiscalizar esta mesma obra. Se um arquiteto não tem esta capacidade, ele pode comprometer esta determinada obra. Por isso é que é necessário que um arquiteto tenha também essas valências de fiscalizar determinadas obras, porque muitos arquitetos projetam, mas não têm domínio da área de construção civil. E também é um erro que provavelmente as pessoas acabam por cometer, Isandro. Por exemplo, quem for cliente contrata um arquiteto e o arquiteto diz que também presta, por exemplo, serviço de fiscalização, mas no final nós começamos a perceber que este arquiteto não tem tanta experiência assim no quesito fiscalização de obras. Isso quer dizer que existe uma formação específica para que um arquiteto seja um fiscal de obras, ou existem qualidades que esse arquiteto deve possuir para assim proceder? É necessário também fazer algumas formações. É necessário fazer formações e é necessário também ter técnicas mesmo de construção civil, fazer leituras de projeto, abraçar esse desafio da área de construção civil, porque a arquitetura e construção civil estão separadamente. Um executa, faz a execução do projeto, o outro planeia, que é o arquiteto. Então é necessário que o arquiteto faça mesmo formações e se capacita para abraçar esse desafio de fiscalizar determinadas obras. Então, como é que eu consigo perceber que um arquiteto não deve ser o fiscal da minha obra? Será que certificações ou certificados que eu devo pedir? Porque nós estamos numa altura, Isandro, em que as pessoas estão a passar por muitas situações de burla. Pode existir, por exemplo, a questão de dizer que é fiscalizador de obra, é fiscal de obras e, no final das contas, não fazer o trabalho como deve ser. Então, como é que eu consigo identificar quem sim e quem não? Bem, realmente é um desafio, porque muitas das vezes nós não sabemos se realmente o arquiteto tem domínio da matéria ou não, mas, contrapartida, às vezes é bom mesmo contratar uma empresa de fiscalização que tem especialistas em fazer esse trabalho ou fiscalizar essas determinadas obras, para não termos o risco de perder materiais, depois fazer
retrabalho ou repetir o mesmo trabalho que está a ser executado. Agora, Isandro, outra questão também que surge em detrimento da nossa conversa, esse é o seu programa Café do Arquiteto, são 11h20. Estamos a falar sobre fiscalização de obras. Como é que nós, então, conseguimos lidar com a substituição de materiais de qualidade por materiais inferiores sem autorização do dono da obra? Outra questão, Isandro, guarde e anote essa questão, mas antes dessa eu também gostaria de perceber, o fiscal de obra toma decisões no lugar do dono? Ele tem poder, por exemplo, de mudar. Vamos supor que o dono tenha pedido que se use, não sei quais são os números, mas varões de 10, por exemplo. E a estrutura deve ser feita ou fica mais adequada com varões de 20. Um fiscal pode, por exemplo, fazer essa mudança sem contactar o proprietário, porque é o mais viável, ou tem que cumprir exatamente com aquilo que o dono da obra está a pedir quando olhamos também para a questão da própria segurança do edifício. Ok. Realmente muitas pessoas constroem sem... muitas pessoas fogem desse contexto, que é a diferença de materiais. O que acontece? Por exemplo, eu tenho um saco de cimento, por exemplo, de 42, e compro um saco, o fiscal compra saco de cimento, por exemplo, de 32, já cria prejuízo para o dono da obra. Contrapartida, o fiscal, de qualquer forma, antes de tomar uma decisão, deve entrar em contato com o dono da obra para que as coisas caminhem de uma maneira mais flexível. Porque eu, se tomo as minhas decisões sem o consentimento do dono da obra, amanhã isso cria constrangimento para o dono e prejuízos, porque ele amanhã começa a notar que o reboque da parede está a degradar, porque o fiscal, a princípio, tomou uma decisão que não foi viável. Então, é necessário que os dois entrem em acordo para que as coisas corram da melhor forma. Okay. São 11h23, nós vamos fazer uma breve pausa. Estamos a conversar com Isandro de Almeida, que é nosso convidado hoje. Estamos a falar sobre fiscalização de obras. Se tiver alguma dúvida concernente ao assunto que estamos aqui a abordar, se tiver também aqui algum contributo, é no 946-415-925 para falar connosco em direto, ou ainda deixe ficar uma mensagem no 978-000 680 973 000 680, tá bem? Agora, também deixa-me deixar aqui uma possibilidade de conseguir e poder contratar quem faz este trabalho de fiscalização com muita excelência. Estou a falar da Masterplan Angola. Ligue para o 942-646393 para falar com alguém ligado à Masterplan Angola e garantir que a sua obra saia exatamente como está no papel. Se não quiser ligar, pode ir às nossas redes sociais e conseguir ver e perceber do que estou a falar. Faz-se um trabalho de excelência com a Masterplan Angola. Por isso mesmo, fique connosco, nós voltamos já. Das 11 às 12 horas, todas as sextas-feiras, acompanhe o programa Café do Arquiteto, aqui na PAC. Onze horas e 29 minutos, nós estamos de volta para continuar a falar sobre fiscalização de obras. Estamos a falar hoje com Isandro de Almeida, ele que é nosso convidado para tentar aqui nos ensinar um bocado mais sobre a importância que tem um fiscal nas nossas obras. Sejam elas obras estatais de grande porte, de pequeno porte, o importante mesmo é que se tenha um profissional a ajudar-lhe a perceber melhor o que funciona
dentro de uma obra. Isandro, voltando à nossa conversa, fala-se muito de estética, mas e a segurança estrutural? Quais são os pontos críticos que um fiscal nunca pode deixar passar? Bem, a estética depende também da fiscalização, porque não basta escolher um bom material, é preciso garantir que ela seja bem aplicado. Por exemplo, um azulejo mal colocado ou uma pintura mal feita pode comprometer toda a estética da obra. Olha, e esse é um dos grandes desafios que o arquiteto e o engenheiro civil normalmente têm. O arquiteto vela muito pela estética e o engenheiro dificilmente abraça esse desafio. E muitas das vezes tem sempre um choque entre o arquiteto e o engenheiro com esse pormenor da estética. A estética na construção não é apenas uma aparência, é a forma como vivemos, muitas das vezes, sentimos e valorizamos o espaço. O arquiteto vela muito pelo espaço e pela estética também. E construir com estética é construir com uma boa visão. Muito bem, olha aqui a importância de não olharmos simplesmente para a estética e principalmente os clientes. Os clientes não gostam de entender esse aspecto, não é, Isandro? Muitas das vezes o que eles projetam, que querem 3 andares em casa com um solo ou com um caboclo de 10, 15 centímetros, porque não querem gastar muito cimento e acham que assim é que deve ser. Não, isso não é correto. É essencial seguir mesmo os parâmetros, as técnicas de construção civil. Muitas das vezes o cliente quer que façamos as coisas da maneira dele, mas não é correto. O arquiteto ou o fiscal de obra ou o engenheiro tem que intervir esses tipos de situações para não criar danos para no futuro achamos um culpado, e não é isso que nós queremos. Como profissionais é adequado evitarmos este tipo de situações. O Isandro falou aqui sobre uma questão importante, que são às vezes os choques que acontecem entre os fiscais de obras e também os arquitetos e até mesmo os engenheiros. Esse trio algum dia vai conseguir encontrar o equilíbrio de trabalhar juntos sem necessariamente terem estes problemas? Porque, ora, vejamos, existem situações dentro de estruturas que para o engenheiro funciona, mas para o arquiteto não é execuível e para o fiscal de obra muito menos. De quem é a palavra final? A palavra final deve ser do dono da obra. A palavra final deve ser do dono da obra, mas respeitando as técnicas de construção civil. Se, por exemplo, um dos grandes desafios com o arquiteto, com o engenheiro, com o dono da obra e o empreiteiro, o que acontece? Muitas das vezes o arquiteto não quer que nós colocamos um pilar na sala, em função mesmo da estética, e o engenheiro diz, olha, essa estrutura aqui, pela resistência, isso não é adequado, temos que colocar aqui um determinado pilar. E o arquiteto diz, não podemos. E o arquiteto e o engenheiro têm que trabalhar juntos, têm que ter uma ligação forte. Eu digo isso porque muitas das vezes nós arquitetos sonhamos quer um projeto que tenha uma laje com 6 metros e com um pilar apenas a sustentar aquela laje. E nós temos que pegar esse mesmo projeto e entregar no engenheiro, fazer o cálculo de estrutura, e quando ele fazer o cálculo de estrutura tem que dizer, olha, arquiteto, eu consegui fazer o cálculo e está aqui o teu projeto, e o arquiteto se sente satisfeito, olha, muito obrigado por fazer este desafio. E é assim em toda parte do mundo, mesmo o Oscar Niemeyer e os outros, Norman Foster e outros arquitetos, eles abraçam, trabalham diretamente com os engenheiros, porque nós sonhamos e nós queremos que os engenheiros dão solução aos nossos projetos.
Esta questão entre quem é culpado parece que nunca vai acabar. No entanto, no final, Isandro, perde a equipa. O que é que acontece? O que é que acontece, por exemplo, se o cliente decidiu entregar a sua obra na mão de um arquiteto, um engenheiro fiscal de obras, o trabalho foi feito e passado 1 ano e meio a casa começa a apresentar problemas graves, por exemplo, de infiltração, mesmo tendo tido um fiscal de obras. O que é que acontece? Sobre quem recai essa responsabilidade? O dono da residência vai ser obrigado a pagar novamente uma equipa para resolver o problema? Ou existem contratos que também ajudam o dono, o cliente, a passar por essa situação, recorrendo novamente à equipa, por exemplo, que trabalhou no projeto inicial? Olha, realmente é um desafio e normalmente quando acontece coisas do gênero é necessário que o dono da obra tem que intervir, chamar a equipa que fez o trabalho e acharem uma solução. E quando isso acontece é porque há um culpado, mas a ideia é mesmo achar uma determinada solução para que erros do gênero não voltem a acontecer. Se acontecerem. Se acontecerem. Porque existem, Isandro, permita-me, existem muitas reclamações em torno disso. Nós estamos a ver condomínios que foram edificados, centralidades que foram edificadas e passado que 5, 10 anos estão a apresentar problemas estruturais graves. Exato. Quando são projetos que tinham, por exemplo, um fiscal de obra. Então, agora, qual é a solução? Por onde é que nós começamos? Aqui podemos dizer planeamento. Quando há um bom projeto e organização desde o início, o resultado tende a ser muito melhor. Quando nós não fizemos um planeamento, surgem desafios no futuro. Então há necessidade de fazer um cronograma com a equipa técnica que vai executar esse determinado projeto. Esse é um dos grandes desafios que muitos clientes, muitos projetos que nós temos no nosso mercado não fazem planeamento, desde o levantamento do solo, que é essencial, desde a área onde nós estamos a intervir o nosso projeto, a necessidade também, em vez de chamar um sociólogo, um antropólogo, fazer esse levantamento, fazer um estudo o que é que se passa nessa zona de intervenção onde nós vamos implementar o nosso projeto. Pode-se dar o caso que aí nessa zona tem um lençol de água freático, mas o dono da obra quer construir aí o seu condomínio. Então, são esses pormenores técnicos, por isso que eu digo aqui que a palavra-chave é planeamento. Muito bem, passa tudo pelo planeamento e também, Isandro, pelo cumprimento das leis e normas, bem como da leitura clara do projeto. Né? Exatamente, é mesmo isso. Tem que ser alguém que saiba ler o projeto. Exatamente. E o fiscal, supervisor de obra, tem que saber fazer a leitura de projeto, porque se nós temos um fiscal de obra que não sabe fazer a leitura de projeto, isso está a prejudicar claramente a obra. Não vamos conseguir avançar. Existe também um livro de obra. Afinal de contas, por que este livro de obras é o melhor amigo do fiscal e também do proprietário? Ok. O livro de obra é um documento oficial da obra. Serve para registrar todas as atividades diárias, funciona como um histórico técnico da construção. O que está registrado no livro de obra, exatamente? De início, mostra domínio técnico, início e avanço dos trabalhos, condições climáticas, número de trabalhadores, materiais utilizados, visitas técnicas, problemas encontrados, ordem e orientações técnicas. É isso que deve constar num livro de obra. Se esses pormenores técnicos não constarem no livro de obra, podemos ter risco nesta mesma obra. É necessário que a obra esteja acompanhada com o livro de obra.
Falou sobre a questão das condições climáticas e também nós sabemos que no contexto de Luanda, com os nossos solos e clima, quais são então os maiores desafios técnicos na fiscalização de fundações? Por que é que nós temos edifícios e casas a ruírem a partir das fundações? Será que existem fundações adequadas para cada tipo de solo e muitas das vezes isso não é aplicado, Isandro? O solo é a base de toda a construção. É ele que suporta todo o peso da construção. Cada tipo de solo reage de forma diferente. Por exemplo, eu se estiver a construir num solo arenoso e estiver a construir num solo argiloso, eu não vou usar as mesmas técnicas de construção civil que eu estou usando num solo arenoso. Então, há necessidade de fazer um estudo do solo antes de executar a determinada obra. 11h40, nós vamos continuar a conversa com Isandro de Almeida, que é diretor técnico. Estamos a falar sobre fiscalização de obras. Afinal de contas, Luanda é uma província com diversos tipos de solo, mas vamos falar também sobre outras questões que envolvem este tema da fiscalização de obras daqui a pouco. Agora mesmo vamos voltar a ouvir música. Estamos de volta, é o programa Café do Arquiteto. Esta é a última parte desta primeira edição que fazemos no mês de abril. Nós estamos nos 95.5 em FM todas as sextas-feiras, das 11 até bem perto das 12 horas. Então, marque já na sua agenda, marque no seu caderno que tem encontro marcado com o Café do Arquiteto. Para falar connosco via WhatsApp é pelo 973 000 680. Este é o nosso contacto do WhatsApp. Agora, para falar connosco em direto é através do 946-415-925, ou ainda, se estiver interessado em contratar uma empresa que lhe pode ajudar a construir a um preço acessível, o mais acessível do mercado e também por menos tempo, contacta a Masterplan Angola. Pode ir para as nossas redes sociais, Masterplan Angola no Instagram, ou ainda ligar para o 942-646393. Ajuda a si, ajuda a nós, ajuda a cidade de Luanda. Isandro de Almeida, diretor técnico, é nosso convidado hoje. Estamos a falar sobre fiscalização de obras, assim que só agora se juntou à Luanda Antena Comercial. Saiba que hoje o tema é bastante pertinente, afinal de contas parece que falta-nos um bocado de literacia no que concerne a construção civil e também a arquitetura, já que o nosso convidado fez referência a que são duas coisas pesas, embora pareçam juntas, mas têm ali as suas distinções. Uma é diferente da outra. Um tem o papel de executar, o outro fica com o trabalho de planear. Agora sim, voltando à conversa, Isandro, vamos falar também sobre a questão da sustentabilidade. Fala-se muito hoje sobre sustentabilidade na construção. Afinal de contas, qual é o papel do fiscal? Será que ele também deve monitorar o impacto ambiental da obra? Exatamente. O fiscal também deve exercer este trabalho. Ele deve estar atento com o impacto ambiental, porque não é fácil lidar com esta situação, porque são situações que futuramente podem também nos cobrar se não estarmos atentos com estes pormenores ambientais. E é essencial o fiscal de obras estar atento, porque se ele não estiver atento com o impacto ambiental, este mesmo impacto pode provocar danos à obra. Muito bem. E já agora, se tivesse que definir em uma frase, a fiscalização é um seguro ou um investimento? A fiscalização é um seguro, porque ela está aí para assegurar diretamente a obra. E todos os pormenores técnicos, desde o cronograma,
o planeamento que se fez da obra, desde os materiais inseridos na obra, desde o impacto mesmo ambiental, desde a segurança e higiene no local de trabalho. O fiscal, ele não é um polícia, mas ele está aí para intervir situações de erros na construção civil. Como diretor técnico, que conselho é que o Isandro dá para quem quer contratar uma fiscalização? O que é que deve constar no contrato? O que é essencial que se torne público para ambas as partes? O principal conselho é escolher um profissional qualificado e experiente. Não deve se contratar apenas pelo preço, mas sim pela competência. Um bom fiscal garante a qualidade, evita erros e protege o investimento do dono da obra. O mais importante é a competência do profissional. Um bom fiscal pode evitar muitos problemas e poupar muito dinheiro. Então, é melhor investir bem no fiscal, desde que o início do que ter prejuízo depois da obra. Qual foi assim o maior susto daquilo que o Isandro já fez, que já teve enquanto fiscal de obras? Assim, aconteceu alguma coisa que foi de extrema relevância e que por isso mesmo hoje aconselha as pessoas a olharem para o caminho de contratarem um fiscalizador? Um dos grandes desafios foi quantificar a quantidade, por exemplo, de tijolos para uma determinada obra e ocorreu danos e prejuízos para o dono da obra. O fiscal foi dado-lhe o projeto e ele quantificou, e o número de quantidade de tijolos ultrapassou, e o dono ficou exatamente exausto por essa situação, porque restaram tanto material. Então há necessidade muitas das vezes contratar fiscais profissionais competentes para intervir esses tipos de situações. Olha, 11h51, está tudo dito. Isandro de Almeida, diretor técnico. Isandro, obrigada pela sua presença. Queremos claramente contar consigo em próximas oportunidades. Bem-vindo à família de Café do Arquiteto. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Queria deixar uma frase. Um bom contrato evita problemas antes mesmo da obra começar. É essencial contratar profissionais, arquitetos, engenheiros que têm capacidade para definir o teu projeto. Não vamos fazer projetos sem um arquiteto. É essencial contratar um arquiteto. É essencial contratar um profissional para lhe poder ajudar a construir e também a remodelar o seu imóvel. Ouvinte da 95.5, não deixe a sua obra ao acaso. Mande a sua dúvida para o nosso WhatsApp 973 000 680. Está a construir? Já teve problemas com o seu empreiteiro? Conte-nos a sua experiência. E caso precise de alguma empresa especializada, é só contactar a Masterplan Angola no Instagram Masterplan Angola, ou ainda ligar para o 942 646393. Lembre-se, fiscalização não é luxo, é proteção do seu património. Despede-se de si, da Alvi Álvaro Ricardo Dias, com promessa de regressarmos na próxima sexta-feira para mais um convidado, para mais fiscalizarmos como anda a sua obra. Por hoje é tudo, fique com Deus, boa sexta-feira, bom final de semana. Das 11 às 12 horas, todas as sextas-feiras, acompanhe o programa Café do Arquiteto, aqui no PAC.